Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando no final de semana a solenidade da Epifania do Senhor, a manifestação de Deus à humanidade. Deus se manifesta para que a humanidade possa encontrar nele o caminho da salvação, como profetizou o profeta Isaías, que ao subir ao monte contempla Jerusalém com uma grande luz que se irradia e ilumina a todos. Essa luz que o profeta Isaías anuncia é a luz que virá para que o povo de Deus, hoje presente na igreja, resplandeça para toda a humanidade. E o interessante é que, ao resplandecer essa luz, o profeta Isaías contempla, voltando para Jerusalém, não somente o povo de Deus, não somente os que estão afastados de Deus, mas também os pagãos. Todos irão voltar para Jerusalém, ou hoje, na nossa vida cristã, na profecia de Isaías, irão voltar para a igreja. E os que estão longe de Deus, ou os que não conheceram a Deus, virão contemplar esta manifestação de Deus. Por isso, a liturgia desse final de semana tem como intenção dizer que não somente aqueles que já participam, aqueles que são povo de Deus, mas todos são chamados a fazer experiência de salvação quando se encontrarem na Jerusalém, iluminada com essa luz resplandecente que é Cristo, que é Deus que se manifesta aos povos. Aí podemos nos questionar, Senhor, como que, embora o Senhor tenha manifestado, e a igreja muitas vezes se apresenta como escuridão, como trevas, ainda não resplandeceu como deveria a tua luz sobre toda a humanidade. É claro que Deus quis se manifestar na sua igreja e que muitas pessoas ainda não se mostram na igreja como luz. Mas por que isso acontece? É importante nós entendermos, antes de nós irmos a Jerusalém, que é a igreja, precisamos ir a Belém. Por quê? Porque em Belém nós nos encontramos com Cristo, com Deus, porque não basta irmos à igreja sem primeiro fazermos a experiência de salvação, conhecendo Jesus Cristo. E nós encontramos isso muito claro nas pessoas que procuram a igreja hoje. As pessoas querem batizar os seus filhos, os seus afilhados, as pessoas querem receber o sacramento do matrimônio, as pessoas querem receber a Eucaristia, os sacramentos da igreja, até querem serem ordenados para serem padres, mas não querem irem a Belém para se encontrarem com Jesus Cristo. Aí está um pouco da razão, porque muitas vezes encontramos trevas na igreja, onde deveria ser luz. Mas é importante nós olharmos para essa manifestação de Deus, que hoje, para nós, depois do Vaticano II, poderemos compreender mais profundamente na figura dos três reis magos. Na verdade, os reis magos, ou os magos do Oriente, representam todos os povos. No tempo que houve essa manifestação
Quando Jesus veio como luz para os povos, nós tínhamos três continentes: o continente europeu, o continente africano e o continente asiático. Se a manifestação acontecesse hoje, é claro, nós teríamos 5 reis magos, porque aí teríamos também o que representaria a América e a Oceania. Então, exatamente esse é o contexto da aparição dos magos do Oriente, para simbolizar todos os povos. E o Vaticano II se apresentou na igreja como essa manifestação de Jerusalém, da igreja para todos os povos, porque temos conhecimento que antes do Vaticano II, o centro da igreja, ou tudo aquilo que se referia à igreja, estava centralizado na Europa. Hoje, com o Vaticano II, se manifestou para todo mundo essa presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo no meio da humanidade. E é importante nós olharmos e refletirmos profundamente sobre essa realidade, voltando o nosso coração para essa presença dos Reis Magos nesta liturgia de hoje da manifestação de Deus. Porque os Reis Magos também podem representar três grandes personagens da nossa sociedade, da nossa humanidade, que tem papéis fundamentais para construir um mundo melhor. O primeiro personagem poderíamos dizer está representado nos políticos. Os políticos, se eles vivessem a justiça, se eles procurassem promover a liberdade e a paz para as pessoas, nós teríamos um mundo melhor. O segundo personagem que poderemos estarmos refletindo são os cientistas, aqueles que são cientistas políticos, os cientistas da economia, os cientistas, aqueles que preparam bombas para as guerras, se tomassem consciência da importância da justiça, da liberdade e da paz que os povos precisam e se convertesse, se dirigissem para Belém, como fizeram Reis Magos, nós teríamos realmente Jesus Cristo como luz no coração da humanidade e no coração de cada ser humano. E também o terceiro personagem está presente nos líderes religiosos, onde a busca em comum da justiça, da liberdade e da paz, através do testemunho de Cristo, nós construiríamos um mundo muito melhor do que o que nós temos hoje. E esta é realmente a responsabilidade de todo líder religioso cristão. Então, líderes do cristianismo promovendo esse ecumenismo, esse diálogo entre as religiões, procurarem buscar em comum que os povos sejam libertos de tantas opressões, que os povos encontrem a paz em Cristo, que é tão desejada, que os povos possam encontrar realmente o caminho que os conduzirá ao caminho da salvação. Por isso,
para nós, os reis magos se torna o símbolo daquilo que realmente Deus queria para a humanidade. E para isso, como eu dizia no começo da reflexão, é necessário, primeiramente, nos dirigirmos para Belém. Porque se nós não fizermos essa experiência de Cristo, nós nunca iremos poder realmente construirmos juntos um mundo melhor. Então, o que os magos fizeram? Eles viram a estrela no Oriente e seguiram a estrela até chegarem a Jesus Cristo, a luz do mundo. A estrela é o símbolo do Espírito Santo, que precisa nos conduzir ao nosso encontro íntimo e profundo com o nosso Salvador, que se encontra na simplicidade da gruta de Belém. E também, ao caminharmos para o nosso encontro com Jesus, não nos deixarmos nos enganarmos pelas tentações do mundo, simbolizada na figura de Herodes. Nós ouvimos na narração do Evangelho, na leitura do Evangelho, que nesta caminhada os reis magos são tentados a apresentar a Herodes a experiência que eles tiveram, ou que eles iam ter lá em Belém, porque Herodes não teve a graça, porque tinha um coração endurecido e queria matar o menino para poder experimentar essa manifestação de Deus como luz do mundo. E se tornou uma tentação para que essa paz não viesse, para que essa luz não iluminasse, para que essa liberdade não acontecesse. Por isso, os reis magos, ou os magos do Oriente, sendo dirigidos pela luz, puderam ir para o outro caminho para que não acontecesse aquilo que Herodes tinha como projeto de extinguir, de destruir essa luz. E outra realidade que temos que refletir, que é importante refletirmos, é o que fizeram os magos do Oriente quando se encontraram com Jesus lá na manjedoura de Belém. Eles ofereceram o melhor que tinham como presentes para Jesus. Ouro, que simboliza a realeza de Jesus Cristo. Ofereceram o melhor que eles tinham. O incenso, que simboliza a divindade de Jesus. Eles reconheceram que ali estava Deus, que ali estava o Salvador da humanidade. Ofereceram incenso e adoraram a presença do menino Deus. E ofereceram mirra, que simboliza a paixão, que simboliza o sofrimento, que simboliza a doação de Deus para que a humanidade pudesse experimentar a salvação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta oferta que fizeram os reis magos, este caminhar para a Gruta de Belém, é importante para que nós possamos fazer com que a igreja seja luz. Então, todos nós que fomos batizados, que somos cristãos, temos esta responsabilidade de fazer com que
a igreja se apresente como luz resplandecente no meio da humanidade, para que todos os povos, aqueles que não conhecem Jesus ainda, somente aqueles que são pagãos, possam, ao contemplar a luz que irradia-se de Jerusalém, que é a igreja, quererem também caminharem para ela e experimentar em suas vidas o Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Padre Antônio Carlos Santana, missionário da comunidade missionária Providência Santíssima. Deixo a minha bênção nesse domingo da Epifania do Senhor. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo da Epifania.